Vamos ficar todos de pé para dar início nessa quinta-feira à palavra do fundador. Reunidos diante de ti, clamamos, Senhor, a tua graça. Clamamos a tua graça, reaviva em nossos corações os dons recebidos das tuas mãos. Reunidos diante de ti, clamamos a tua graça, reaviva em nossos corações os dons recebidos das tuas mãos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Realizar a tua obra. Realizar a tua obra. Vem, Espírito Santo de Deus. Sopra sobre nós. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Realiza a tua obra em todos nós. Realizar a tua obra. Vem, Espírito, nós te pedimos. Vem, Espírito Santo de Deus. Sopra sobre nós. Reúne-nos, Espírito Santo. Nessa quinta-feira nós te pedimos essa graça. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Nessa quinta-feira, dia de comunhão, nós te pedimos essa graça, Espírito Santo, para a comunidade de vida que nos assiste, mas para toda a comunidade de aliança, para todos os amigos do Verbo, todos que vão se encontrar nesse momento para estarmos unidos através da palavra desse mês. Obrigado por esse tempo de advento. Obrigado por preparar os nossos corações para esse serviço de comunhão, de escuta, de graça diante de Ti, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento, Senhor. Queremos nos confiar, o diácono Jorge, queremos nos confiar à intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alegria de nos encontrar nessa quinta-feira pela última formação mensal que você pode encontrar no compêndio no mês de dezembro. E o título dessa última formação é Caris, um serviço de acompanhamento da renovação e das comunidades na igreja. Você sabe que esse ano 2020 o compêndio foi consagrado integralmente ao tema do acompanhamento espiritual. Mas várias vezes, quando pensamos acompanhamento espiritual, pensamos acompanhamento pessoal. Mas, a partir de Mateus 18, 20, quando são 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Tem um canto que podemos cantar no final. Esse canto que foi composto, justamente, que vamos cantar no final, quando são 2 ou mais reunidos. Então, acompanhamento, essa graça de acompanhamento é isso, é uma graça muito importante em nossa comunidade e que é uma graça antiga, desde o início do monaquismo, o início da tradição da vida religiosa. O acompanhamento é um dom feito à igreja de uma maneira particular. Então, pensamos ao acompanhamento das pessoas, mas também uma comunidade deve ser acompanhada.
alguma vez não pensamos nisso, mas o acompanhamento da comunidade também é importante. Porque fazemos parte do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. É uma comunidade, não é uma ilha. Não é uma coisa sem relacionamento, sem participar desse corpo. Então, é por isso que hoje vamos ver como é acompanhar da comunidade que faz parte desse organismo internacional que se chama CARIS. C-H-A-R-I-S. Caris vem da palavra grega que significa presente de Deus, graça. É a mesma palavra que graça. Graça é um dom gratuito, ninguém merece. Quando falamos do carisma fundador, vem de caris. Caris significa carisma, graça gratuita. Um carisma não é dado por algum mérito da pessoa, não. Mas em vista da missão. Um carisma é sempre dado em vista de uma missão particular. Então, cada um de nós recebe carismas e nossa comunidade recebe um carisma fundador, um carisma particular. Mas esses carismas ligados entre uns com os outros são organizados nesse organismo internacional que se chama CARIS. E CARIS justamente fornece um acompanhamento espiritual. Não é um órgão de governo, não é para dizer mas não funciona aqui, nessa comunidade, não é uma coisa de controle, de governo, de administração, não. É um órgão de comunhão, é uma instância de comunhão entre todas as comunidades do mundo inteiro. E hoje, com certeza, no Brasil é o país que tem mais comunidades novas que todos os outros países. Uma época foi a França, nos anos 75, foi a França que tinha muitas comunidades novas. Depois foi a Itália, uma explosão. E hoje eu acho que não tem outro país tão fecundo em comunidades novas que no Brasil. São muitas comunidades, uma floresta, uma primavera de comunidades. E então, quem lançou, quem foi o iniciador de tudo isso, não tem uma pessoa. E mesmo não tem um bispo, não tem um papa que foi no início dessa renovação. A renovação começou pela renovação da oração, a partir da oração. E depois nasceram as comunidades novas. Porque o Espírito Santo, o que ele fez, a primeira Pentecoste, ele vai fazer em todas as outras Pentecostes. É um sintoma do Espírito Santo. Acontece uma renovação espiritual, uma Pentecoste no mundo. Acontece, vai dar comunidade depois. Na Pentecoste, a primitiva Pentecoste acontecia com todas as fundações das comunidades, Coríntio, Éfeso, Colossos, Galata, Roma, todas as primeiras comunidades da igreja. Então, CARIS, fazemos parte desse organismo que o Papa Francisco decidiu de reunir. Vamos ver justamente uma explicação de tudo isso a partir de uma mensagem do cardeal Kevin Farrell, você tem esse nome no compêndio, que é o prefeito do dicastério romano, dos leigos, da família e da vida. Ele doou essa mensagem explicando muito bem tudo isso no 8 de junho de 2019 em Roma. Em 5 pontos, vamos ver 5 pontos. Primeiro, uma iniciativa do Papa Francisco. Existia, até 2017, existia o ICRES, Instituto da Renovação Carismática Católica Internacional, ICRES, pelos grupos de oração regionais, diocesanos, nacionais, e tinha também um outro organismo que se chamava Catholic Fraternity.
Catholic Fraternity, que reúne as comunidades de vida e de aliança. E que foi criada pelo nosso grande amigo, o Cardeal Cordes, que criou esse organismo. Ele nos convidou, na época, o Verbo de Vida, nos convidou em 89 a fazer parte. Então, para nós, é uma tradição, porque desde 89 fazemos parte dessa dimensão romana e internacional que não se chamava Caris, que se chamava Catholic Fraternity, a Fraternidade Católica Internacional, e que reunia todas as comunidades do mundo inteiro. Mas, a partir de 2015, disse o Cardeal Farrell, o Papa Francisco queria fazer serviço único, não queria mais igreja de um lado, Catholic Fraternity do outro, com a administração de cada uma separada. Ele queria fazer único serviço da renovação. Grupo de oração, comunidade de aliança, comunidades novas. E foi assim que ele pedia a criação de Caris, que não foi uma questão de organização no pensamento do Papa, mas foi uma questão pastoral. Ele queria que isso seja um único serviço que trabalha pelo batismo no Espírito Santo na igreja, e vamos ver, pela unidade também dos cristãos. Ele acha que ecumenismo espiritual é muito importante hoje. E tantas vezes eu penso isso. Por exemplo, são milhares de cristãos em Palmas, que eu acho que a metade da população que é católica e a outra metade são evangélicos. E, em uma época, quando chegamos aqui, há 15 anos atrás, ouvimos falar que eles queriam fazer uma capital de evangélica, uma capital da igreja evangélica. A irmã Pauline se lembra? E então, lá é um lugar de segunda evangelização, como dizemos na formação de São Paulo. São muitas comunidades que são chamadas a primeira evangelização. Nós também. Mas, sobretudo, nós somos chamados a segunda, a evangelização das profundezas, a evangelização para fazer cristãos discípulos, missionários, consagrados, com vocação particular na igreja, segunda etapa, que trabalha a maturidade. Mas aqui tem a metade da população dessa capital, de Palmas, que são evangélicos, que não conhecem nada da igreja católica, da tradição, da força do magistério, da força dos santos, a vida espiritual, com tudo isso, com a Virgem Maria, as três brancuras, Eucaristia, o Papa e a Virgem Maria, como dizia São João Bosco, e que conhecem só um Cristo invisível, um Cristo que é chefe de uma igreja espiritual, que não é de uma igreja encarnada, instituição, desde os apóstolos, que não sabe essa dimensão. E isso seria muito importante de acompanhar essa preocupação que o Papa Francisco tem, sem dizer que as pessoas devem sair de sua igreja, não significa isso, mas de continuar a segunda parte da evangelização, de fazer parte dessa igreja do Verbo encarnado, essa igreja católica que é o Cristo continuado, em suas palavras, sacramentos, gestos, engajamento. Quem vos escuta, me escuta, disse Jesus, em relação com a igreja. Eles não conhecem essa dimensão apostólica da Eucaristia, essa transmissão, essa tradição. Então, o segundo ponto, agora, depois de falar de uma iniciativa do Papa, o segundo ponto é um momento, disse o Cardeal Farrell, é um momento histórico na igreja. Momento histórico por quê? Porque a renovação vem de fazer 50 anos. Agora, esse ano, faz 53. E uma mulher bem madura já, essa renovação. 53 anos. E então, é importante de dar um serviço
unificado, um serviço unido. E o cardeal diz, o Santo Padre tem ideias bem específicas sobre o papel da renovação. Em primeiro lugar, desenvolver o batismo do Espírito Santo. Distribuir essa graça em toda a igreja. São pessoas que ainda não sabem o que é o batismo do Espírito Santo. Não sabem o que são os carismas pessoais. Não sabem o que é de proclamar Jesus vivo na ação de graça, no louvor, na pregação, e que são cristãos tradicionais, mas que não são verdadeiramente renovados por essa graça da Pentecostes, essa dimensão pentecostal. E o cardeal lembra que o Papa Francisco, o cardeal Jorge Bergoglio, foi ele mesmo o acompanhador da renovação na Conferência Episcopal da Argentina, antes de ser nomeado Papa. Então, ele tem algumas ideias, não é Papa que não conhece essa graça. Eu me lembro Matteo Calisi, que era coordenador lá da Catholic Fraternity, que conhecia Jorge Bergoglio, cardeal de Buenos Aires, e que reuniu todo o povo lá de Buenos Aires no estádio de futebol, e o cardeal participando disso. Então, não é Papa que é longe, que não conhece nada do batismo do Espírito Santo e o significado. E o cardeal Farel diz que o Papa considera como um instrumento pastoral por toda a igreja. Essa renovação pode ser um instrumento por toda a igreja para divulgar justamente, em primeiro lugar, essa graça do batismo do Espírito Santo. E depois o cardeal lembra como durante toda a história da igreja aconteciam várias Pentecostes com grande nascimento de ordem religiosa a partir de São Francisco de Assis, mas antes dele a ordem dos monges e das monjas. São Francisco de Assis também faz parte dessas ondas de renovações. E então, é por isso que o Papa Francisco prefere a terminologia de corrente de graça, mais que renovação carismática. Eu acho que ele não gostou muito de guardar essa terminologia de renovação carismática. Isso é uma antiga maneira de falar. Ele gosta agora de falar de corrente de graças. Corrente, rio de graças, plural, graças, corrente de graça. E dentro dessa renovação tem as comunidades, e o papel das comunidades de aliança como de vida é muito importante. Porque um grupo de oração, são pessoas que vão, que saem, que voltam. Não tem a mesma consistência que comunidade de aliança e comunidade de vida. E o Papa sabe muito bem isso, que isso é uma organização que é bem mais exigente e que pode dar serviço na igreja. Terceiro ponto, e o Papa espera isso, diz o cardeal, de entrar numa maturidade eclesial mais profunda. Eu me lembro dessa palavra que começou com São João Paulo II em 98, quando João Paulo II decretou o ano que preparava o jubileu. Tinha o ano do Pai, o ano do Filho e o ano do Espírito Santo. Em 98 foi o ano consagrado ao Espírito Santo. E lá ele começou a falar, e também em 2000 ele lembrou esse tema da maturidade eclesial. As pessoas que fazem parte de uma comunidade nova, que são engajadas na renovação, que são nessa corrente de graça, são chamadas a entrar numa maturidade eclesial, numa nova maturidade. Então, isso podemos perceber que é uma preocupação em nossa comunidade. Preocupação humana e espiritual,
para ser cristãos nessa maturidade eclesial. Porque não podemos ser numa maturidade eclesial sem maturidade humana também. E não podemos ter os dois sem que seja uma maturidade espiritual. E o cardeal Farrell lembra que o primeiro Papa que acolheu a renovação foi o São Paulo VI. Em 75, nós devíamos ir nesse primeiro encontro internacional, mas infelizmente Marie não conseguia ter as férias da parte da administração de seu colégio e abandonamos esse encontro, não foi possível para nós. Mas enviamos pessoas do nosso grupo de oração. Em 75 foi um grande encontro com o Papa Paulo VI, que ainda era transportado com essas coisas lá nos ombros desses homens que transportavam o Papa. Eu me lembro de um amigo que foi pastor protestante, que se convertiu na Igreja Católica, e me diz: meu Deus, quando eu vi chegar a esse Papa lá transportado, esse pequeno homem que não fazia muito peso, transportado com esses homens, para mim foi impressionante. Ele, antigo pastor protestante, me contava esse testemunho. Mas foi o mesmo ano, 75, que o Papa Paulo VI escreveu Evangelii Nuntiandi, o Evangelho no mundo. Evangelii Nuntiandi, que é um documento pela nova evangelização que marcou esse final do século XX. E Paulo VI lembrou 3 princípios de discernimento pelas comunidades que nasceram nesse momento e até hoje, e também pelas pessoas para crescer na maturidade. Quais são esses 3 princípios de discernimento? Fidelidade à doutrina autêntica da fé. Se uma coisa vem contradizer a fé, não é do Espírito Santo. Fidelidade à doutrina da fé. Segundo, dar prioridade aos dons superiores. Quais são os dons superiores? A caridade, a coragem, a força, esses dons superiores, morais, da vida moral e da vida espiritual também, que são os dons superiores. Alguma vez buscamos coisa secundária, que não são muito dons superiores. Devemos buscar as coisas do alto, como diz São Paulo, Colossenses 3. E também o caminho da caridade. A caridade, porque só o amor unifica os dons e os torna perfeitos. Colossenses 3, 14. Então, somos nessa corrente de graça, nessa busca de uma maturidade eclesial. E o Papa Bento XVI, na Pentecostes de 2012, dizia justamente aos membros da renovação que devemos aceitar o poder do Espírito Santo a fim de crescer na confiança e de se abandonar à vontade de Deus na fidelidade à nossa vocação e ao nosso engajamento. Nos tornar adultos na fé, na esperança e na caridade. Maduros e responsáveis. Pequenos, humildes, servos diante de Deus. Mas pela maturidade de um exercício humilde e desinteressado dos dons pelo bem comum, construído sobre a rocha da palavra de Deus, Mateus 24, 25, e guiado pela docilidade ao magistério da Igreja. E então o Papa, no Jubileu de Ouro de 2017, lembrou no Circo Máximo a memória das origens. Ele citou, aqueles que participaram, para se lembrar, ele citou o cardeal
Suenes, que foi primeiro cardeal que encorajou, antes do cardeal Cordes, que fundou a Catholic Fraternity, mas o cardeal Suenes, da Bélgica, encorajou muito e defendia os carismas no Concílio Vaticano II. Não é a metade, não é tão longe de nós isso. Eu me lembro muito bem do cardeal Suenes. Ele foi grande experto no concílio. E ele que defendia a renovação no concílio. Porque tinha alguns cardeais e bispos que diziam mais os carismas, esse tipo de coisa lá, os milagres. Tudo isso era para lançar a igreja. Depois fechou isso. Não precisava mais na história da igreja. Mas precisava de que se levantou e que diz não. E, graças ao cardeal Suenes, a teologia dos carismas aparece em Lumen Gentium, em Dei Verbum, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, ad gentes, vários decretos, constituição do concílio muito importante. São 6 ou 7 vezes nomeado a importância dos carismas. Precisou só de cardeal, precisa de coragem, alguma vez. Mesmo na igreja, porque senão fechava o concílio e a próxima vez vamos falar do Espírito Santo e dos carismas. Meu Deus, a próxima vez será quando? O Concílio Vaticano II, 1962, até 64, 65, máximo. Agora será quando o próximo concílio? Então, as coisas alguma vez não são tão rápidas, mas ao mesmo tempo são rápidas quando é da vontade de Deus. Número 4. Qual é a missão de Caris? O Santo Padre diz que toda a igreja precisa dessa ajuda, dessa corrente de graça para viver o Evangelho. Toda a igreja precisa do batismo do Espírito Santo. Então, Caris é serviço concebido pelo serviço de todas as pessoas e grupos para responder a 7 pontos, meu Deus, 7 pontos de serviço que vamos enumerar. É bom que você sabe que nós temos representante da comunidade que é o coordenador de Caris no plano de toda a nossa região apostólica, região Norte 3. O Nelito, que foi nomeado esse ano, 2020, como representante de nossa comunidade e de todas as comunidades e dos grupos da renovação, do Tocantins e da região 3, Norte 3, para participar dessa organização brasileira, de Caris Brasil. É bom que você sabe, ok? É bom que você sabe também que nossa comunidade é acompanhada pela ligação com Caris, com os congressos nacionais e internacionais, e também que nosso bispo garante é Dom Alberto Tavera, que nos acompanha, e que nos grandes momentos importantes de decisão submetemos essas decisões, essas orientações, e ele também é muito presente para dar conselhos, avisos, discernimento. Então, nossa comunidade também vive como corpo, uma personalidade moral, ela vive também acompanhamento. 7 pontos do cardeal Farel. Ele diz: o que espera o Papa de Caris hoje e amanhã? 7 pontos. 7 espera. Primeiro, o Santo Padre espera uma conversão pessoal permanente no amor de Jesus, numa vida enraizada no Evangelho. E por isso que precisa do batismo no Espírito Santo e do encontro pessoal com Cristo. Segundo, que nós, membros dessa nova realidade,
partilhamos com todos os povos da igreja a graça do batismo do Espírito Santo. Então, não devemos esquecer e colocar esse fogo embaixo do ambão, porque precisamos regularmente de fazer essa proposta. Você recebeu o batismo do Espírito Santo? Você foi renovado na força do Espírito Santo? Então, não devemos esquecer de propor sempre em nossas missões, nossos retiros, fazer uma noite de oração para ser renovado no Espírito Santo. Bom, não é uma grande coisa, mas preciso de sempre nos lembrar, e nossa graça, isso faz parte do nosso carisma. Terceira espera, evangelizar utilizando a palavra de Deus. E o Papa dizia, quando você saía no início da renovação, você tinha sempre vossa Bíblia embaixo do braço. Onde está? Parece que são os protestantes, os evangélicos que têm direito de fazer isso. Não, os católicos devem dizer que eles conhecem a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura. Como diz Papa Bento XVI, em 2002, a rocha da palavra de Deus, em cima dessa rocha que construímos nossa casa. Necessário de formar as consciências na luz da palavra de Deus, que confere firmeza e verdadeira maturidade. De onde vai vir a nossa maturidade? Senão no trabalho assíduo e cotidiano com a palavra de Deus, que vai nos dar uma firmeza. Quarta espera do Papa Francisco, ele espera que sejamos sempre um povo de oração e de louvor. Um povo de louvor e de oração. E por isso que praticar a liturgia das horas, que já São João Paulo II lançou, você sabe que foi ele que convidou os leigos a se unir com os padres, os seminaristas, os monges, os religiosos, para rezar cada dia a liturgia das horas. Antes, os leigos não conheciam o breviário. E eu acho que, mesmo dentro das comunidades novas, são muitas comunidades que rezam de uma maneira carismática, livre, isso é bonito, mas devemos dar a coluna vertebral do breviário, da liturgia das horas, da oração da igreja, para afirmar nossa vida de oração. Isso é muito importante. Senão vamos perder, pouco a pouco, a renovação, o fogo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vem com as coisas novas, mas ele vem com coisa antiga também. Não é só de coisa nova. Quinta espera do Papa Francisco, que sejamos próximos dos pobres e dos necessitados. Nossa atenção pelos mais pobres e os necessitados deve fazer parte de uma comunidade nova, deve fazer parte de Caris. Aqueles que são feridos, que são a carne ferida de Cristo, diz o Papa Francisco. Em 1975, Santo Paulo VI dizia: não tem limite ao desafio do amor, da caridade. Os pobres, os necessitados, os aflitos, aqueles que sofrem no mundo inteiro, que grita, que olha em vossa direção, chamando a prova de vosso amor, pedindo a palavra de Deus, pedindo o pão, pedindo a vida. Servir Cristo nas pessoas próximas de vocês, servir o Cristo nos pobres, dizia São João Paulo II em 2000. E por isso precisa de se deixar inspirar e guiar pelo Espírito Santo.
e o Papa dizia no Circo Massimo no Jubileu de Ouro em 2017, ninguém era na necessidade, Atos 4:34. Nenhum deles era numa necessidade qualquer. O batismo no Espírito, o louvor e o serviço de nossos irmãos são unidos. E não sei dizer a palavra indissoluvelmente unidos. Sexta espera, penúltima espera, de dar um testemunho de ecumenismo espiritual. A renovação é um instrumento privilegiado na igreja pelo trabalho ecumênico. E por isso que eu dizia, temos um campo de trabalho aqui nessa capital enorme, com cristãos que seria feliz de conhecer a segunda parte da evangelização, a evangelização das raízes, que é a parte eclesial, o tesouro da vida eclesial. E também o sinal do ecumenismo, quando o Papa fala disso, ele pensa também às igrejas, toda a igreja oriental, que muitas pessoas não conhecem também, a liturgia oriental, a patrística oriental, os padres da igreja do Oriente, os gregos, da Capadócia, toda essa dimensão de espiritualidade ortodoxa e também protestantes, que são calvinistas, luteranos. Tudo isso pode ser vivido e pode fazer avançar muito a unidade da igreja. Promover, discernir, ajudar. Um ecumenismo espiritual, carismático. Número 7, última espera. Ele espera que procuramos a unidade dentro da grande família da renovação. Grupo de oração, comunidades novas, mas dentro das comunidades novas são tantas formas diferentes. Escola de evangelização, comunidade de aliança, missões, são muitas coisas, comunidades de artes, comunidades de outra coisa. São muito. Então, essa unidade deve ser procurada entre nós também como um serviço do Espírito Santo. E, quinto ponto, conselho aos responsáveis. O Papa Francisco espera que sejamos servos. Os líderes na renovação carismática não devem ser grande liderança, grandes líderes, não. Ele não precisa disso. Deve ter um espírito de serviço. E servo a partir da oração. Depois que se deixam formados, a formação, ele volta de novo para insistir que você seja preocupado de fornecer uma alimentação sólida, uma alimentação espiritual, através do pão da verdadeira doutrina, o amor pela palavra de Deus revelada, escrita sobre a direção do Espírito Santo, procurar uma formação teológica sólida e uma compreensão madura e completa da palavra de Deus. Depois, terceira recomendação, a comunhão com nossos bispos. Uma cooperação e uma confiança com os bispos, mesmo se alguns não partilham vossa forma de rezar. Bom, pode ser que alguns não conhecem muito bem. O Papa Francisco dizia que no início ele não gostava muito da renovação, ele dizia eu me fazia pensar uma escola de samba. Os carismáticos me faziam pensar uma escola de samba. Depois ele diz, não, eu percebi que era bem mais sério. Então ele mesmo fez um caminho. Então, mesmo se
bispo não conhece muito bem, não é de sua sensibilidade, essa dimensão carismática, de fazer confiança, fazer um caminho com ele, fazer conhecer, de não fazer uma distância com os bispos que são nossos bispos e nossas fundações. E então, na exortação Evangelii Gaudium, o Papa Francisco faz referência às várias tentações que pode ser vivida na igreja de esquecer os jovens, por exemplo, faz parte dessas tentações. E ele fala do desafio de oferecer aos jovens um sentimento de pertença a nossas comunidades e às estruturas. Então, é muito importante também que nossas jovens vocações dentro da comunidade Sementes do Verbo são alguns que sejam bem mais responsáveis e que, mesmo se são jovens, pode ser rapidamente responsável. Que seja na formação, que seja na missão, que seja no estudo da Palavra de Deus, qualquer ministério que seja, é importante que os idosos, os velhos como eu, pensem que os jovens precisam também de entrar nas responsabilidades. E então, ele confia, o cardeal Farel confia tudo isso. Ele diz, não falamos muito da Virgem Maria, mas quando se fala da vida no Espírito Santo, ela não é distante, ela é bem presente, porque tudo que concerne a vida do Espírito Santo foi vivido pela Virgem Maria, que acompanha nosso caminho vocacional, nosso caminho da fé. Então, que ela nos ajuda, Maria, Mãe do Verbo, Maria, esposa do Espírito Santo, nos ajuda a viver e crescer nessa maturidade eclesial, maturidade espiritual, maturidade humana, maturidade missionária, e que o Espírito Santo nos ajuda a nos tornar mais e mais comunidade de discípulos e de amigos de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cantamos. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós. Onde dois ou mais Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós. Não ardia o nosso coração, não ardia o nosso coração quando Ele nos falava. Agora entendo quando Ele diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós. Então, irmãos, com essa música, peçamos ao Senhor a graça de onde tiver um membro Sementes do Verbo, ser um membro de comunhão eclesial, ser um membro que busca a unidade, em onde nós estejamos, amigos, membros, comunidade de vida, aliança, sejamos irmãos de comunhão, irmãos que procuram essa graça dentro da igreja. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, irmãos,